para já o que você está fazendo. Ah, Gotino, o feijão... Não, deixa lá o feijão que não vai queimar, não. Seguinte, atenção, atenção. Eu estou recebendo um chamado ao vivo agora do Bernardo Armani, o nosso repórter. Ele acaba de conseguir uma imagem exclusiva sobre o empresário Nelson. Novidades do caso do empresário Nelson, que está desaparecido há uma semana. Ele saiu para uma reunião no interior de São Paulo com seu carro branco, um Volvo, e não apareceu mais. O Cidade Alerta teve acesso com exclusividade a uma imagem que mostra um suspeito andando em ruas próximas de onde o carro de Nelson foi abandonado. Pode colocar a imagem na tela, por favor? Eu já vou chamar o Bernardo Armani, porque foi ele quem conseguiu a imagem. Repare, este homem andando, ele está com o mesmo boné que o Nelson aparece na foto. O boné que este homem usa seria de Nelson, segundo a polícia. Em depoimento, a família, olha só, de Nelson, a polícia mostra a imagem e isso chama a atenção dos familiares. E para a família, os últimos registros do carro do empresário chamam a atenção. Porque o carro foi abandonado na porta de uma fábrica muito perto, 2 quilômetros de onde ele mora, com a esposa e uma única filha. Os faróis estavam desligados, algo muito incomum para como Nelson dirigia e como ele estacionava o carro. Então não seria ele no volante. Olha o boné. Este é o homem procurado pela polícia. Este é o suspeito. Essa imagem, quem conseguiu foi o nosso repórter Bernardo Armani, que já vai aparecer na tela do Cidade com informações ao vivo. Bernardo, parabéns pelo trabalho. Agora é descobrir quem é este homem para a polícia ouvi-lo, né? Com certeza, viu, Gotino? Muitos detalhes que vieram à tona agora durante essa investigação. E com essas imagens, a polícia vai averiguar, vai confirmar, mas a família já tem uma certeza, viu, Gotino? Que esse homem que caminha aí de boné tá usando o boné do Nelson, do empresário. É um boné preto com detalhes brancos na frente e é um boné de um motoclube que o Nelson faz parte, que inclusive estaria no carro do empresário no dia que ele fez aquela viagem para o interior de São Paulo, para Cravinhos, e depois o carro encontrado a menos de 2 quilômetros do condomínio onde ele mora com a família. Mas até agora, nenhuma pista, nenhum sinal de onde estaria esse empresário. Pessoas próximas ao empresário também dizem que notaram algumas coisas diferentes. Por exemplo, o carro, ele anda, algumas imagens a gente vê aí, sem os faróis ligados, algo que o Nelson nunca fazia. Outra coisa, ele aparece no pedágio, esse carro, com o quebra-sol abaixado, um dia de sol, para proteger ali o rosto, né, do motorista. Só que o Nelson, ele tem mais de 1,90 m, Gotino. É alto e ele tem uma coleção de óculos escuros justamente para dirigir utilizando os óculos escuros e não ter que se abaixar por causa do quebra-sol que está ali abaixado. Então, ele nem conseguiria dirigir daquele jeito curvado assim. Então, eles têm certeza de que ele não estava ao volante no momento em que passa por aquele pedágio. E também uma outra situação muito estranha, viu, Gotino? No último contato, na última mensagem que nós já trouxemos aqui no Cidade Alerta, por volta de meio-dia 57, 58, com a esposa, ele termina essa conversa mandando beijos para a esposa. Algo que ele não fazia, Gotino, nem para a própria mãe, quando ela ainda era viva. Então, ele não tinha esse costume de mandar beijos para ninguém. E isso, claro, acendeu um sinal de alerta até naquela hora, de que desde o começo da tarde, talvez não fosse nem o Nelson que estivesse mandando a mensagem, já fosse outra pessoa. Então, são informações preocupantes e a gente sabe que a esposa do Nelson continua aqui na sede da Polícia Civil, aqui na sede da Delegacia de Desaparecidos, centro de São Paulo, prestando depoimento. É a terceira vez que ela comparece. Em uma das vezes ela veio rapidamente apenas para entregar um documento. E ela que está acompanhando insistentemente essa investigação, porque ela quer o marido de volta o quanto antes, quer saber onde ele está, o que aconteceu com o marido dela. Então a polícia agora tinha falado que já tinha um suspeito, que pode ser esse homem das imagens que nós mostramos agora, pois pessoas ligadas, próximas ao Nelson,
sabem que ele tinha aquele boné do motoclube e dizem que esse seria o mesmo boné que o homem aparece usando nessas imagens, Gotino. Olha, vamos lá. Esse homem, ele precisa ser encontrado e precisa ser ouvido. Ele está andando tranquilamente e passa por várias ruas. Eu digo a você, se ele tivesse cometido um crime num esquema armado para matar o Nelson, para sumir com o Nelson, não teria um carro acompanhando ele para ele entrar no carro? Ele anda... Agora, será que esse cara viu o vidro aberto, pegou o boné e botou na cabeça? Já pensou se foi isso? Porque se você se lembrar do primeiro dia que nós entramos no caso, foi o Cidade Alerta também que entrou no caso logo no comecinho, acho que foi na segunda-feira, Zazá, me corrija se eu estiver errado, eles localizam o carro está com o vidro aberto. E esse boné estava dentro do carro. Se o cara passou, viu o boné, pegou e botou na cabeça, vá à polícia agora. Se apresente e dê o seu álibi. Onde você estava? 5 da tarde de segunda-feira, 6 da tarde de segunda-feira. Porque você está simplesmente com o boné de um homem desaparecido, um empresário de um dos principais casos da semana. Agora, se você tem ligação com o crime, pode esperar que a polícia vai te pegar. A polícia vai chegar até você. São duas possibilidades. Por que eu estou dizendo isso e o Guastelli pode entrar nessa roda de conversa aqui com o telespectador que está em casa? Se você está num esquema, foi contratado para pegar, para sequestrar, a hora que você assume o carro e pega o empresário, já tem um carro dando apoio. Sim. Outra coisa, se esse cara pegou o empresário e colocou o empresário no carro, por que ele não entrou no carro? Por que ele saiu a pé, andando pelas ruas de Lausanne e Paulista? Você está entendendo onde eu quero chegar? O cara tá dando sopa. Aí ficou fácil para a polícia. Você viu que a polícia já tem toda a sequência por onde ele vai passando. Daqui a pouco a polícia vai descobrir em que casa que ele entrou. O Coutinho, ele é suspeito? É. Porque ele é visto perto da cena do crime, porque uma pessoa desapareceu, e ele é visto com o boné da vítima. A polícia quer ouvi-lo, a polícia quer localizá-lo. Daí dizer que ele tem envolvimento com o crime, tem uma distância. Mas eu acho muito estranho. Ó, lado esquerdo é a imagem que ele passa perto do carro. Só que é o seguinte, se ele está no esquema com os criminosos, cadê o Nelson? Eles colocam o Nelson no carro e o cara não é, não, você vai a pé. Não, você não pode entrar no carro. O cara, como, cara? Por que deixaram ele de fora? O cara dando sopa com um monte de câmera espalhada pelas casas e empresas, prédios. Dá uma olhada. Ou esse cara tá passando e de vacilo ele olha... Eita, o boné aqui, pegou o boné, já meteu na cabeça, o boné do motoclube, o cara já saiu andando. Tá frito, bicho. Tá frito porque vai ter que ser ouvido. Ó, ele tá com esse boné aqui. E agora, como é que fica, Guastelli? Se ele furtou simplesmente o boné, viu o carro lá com os vidros abertos e viu o boné, pegou, então ele vai na delegacia lá no DHPP e dê a versão dele. Porque a polícia, se ele participou, teve participação, se ele conduziu o veículo, dirigiu lá. Se lembra, na segunda-feira a perícia estava lá coletando as digitais. Então, com certeza, já tem as digitais de quem dirigiu o carro. Se for lá bater, pôr os dedos lá digital dele e bater com ele, ele tem a participação direta. Se não, se foi só o furto do boné, ele é liberado, né? Ó, num caso que a gente mostrou anteriormente aqui, do policial que foi lá para acertar as contas com o personal, apareceu um outro e matou, eu falei, já pensou se esse cara achou que era um assalto? Eu falei isso. E depois, hoje se confirmou a história. Ah, Gotino, você tá achando que esse cara não tem envolvimento? Eu não tô achando nada, mas eu não descarto essa possibilidade. Desse cara ter pegado o boné, viu um boné ali, pegou, botou na cabeça e seguiu o caminho dele. Tá sendo reconhecido pela família agora, a família falando assim, bota no Cidade Alerta aí, cara, você tá aparecendo no Cidade Alerta. Eu não tenho nenhum envolvimento com o cara. Vai à polícia, como disse o Guastelli. A polícia já tem passo a passo o caminho dele pelas ruas de Lausanne e Paulista. O que eu acredito é que se o cara está envolvido num crime como um sequestro ou numa
execução ou foi contratado para fazer algo, ele não sairia andando a pé, tranquilamente pelas ruas. Com certeza teria uma moto dando apoio. Uma moto carro. com capacete para o cara não ser visto, um carro. E outra, ele passa perto do carro ali, mas é ele quem abandona o veículo? Gotino, ele estava sozinho, abandonou o veículo e saiu andando. Não tinha um esquema para alguém para pegá-lo? O cara sairia andando por várias ruas e não tem a imagem dele abandonando o carro. Tem ele ali perto da região onde o carro foi abandonado. E com o boné, né? Então, ou a gente tem alguém ligado diretamente ao crime, ou a gente tem alguém que vacilou, viu um boné dando sopa, pegou e não imaginava que ia se meter numa tremenda confusão, porque agora ele é alvo de investigação da polícia. Esse caso vai ganhar desdobramentos. Parabéns aqui, o Armani, Bernardo Armani, o nosso repórter, e acredito que se ele tiver novidade pode me chamar. Esse caso caiu numa delegada, que é a doutora Ivalda, e a outra delegada, a doutora Bárbara. E esse pessoal aí, essas mulheres botam para quebrar, os policiais que trabalham lá também. A rapaziada é muito boa, muito competente. Então, esse é um pessoal, eles não têm pressa. Pressa temos nós, somos ansiosos. Queremos já resolver, queremos já decidir, estamos aqui vendo a imagem. O Duriel tá voltando a imagem, o Zamataro, ele tá com a lupa ali para ver se dá. Nós somos assim. E o telespectador em casa também. A gente já quer fazer a investigação. Não tem problema. A polícia trabalha no tempo dela. Vamos deixar a polícia trabalhar. E, Gotino, e você vê uma semana do desaparecimento. Uma semana. A investigação já está bem adiantada. Você lembra o caso daquela Fernanda lá, que foi morta supostamente pela outra Fernanda lá? Isso, casal. O casal lá? Filho. Com filho, tudo. Isso. Demorou uns 15 dias para a polícia dar a resposta, mas já estava trabalhando. É isso. E soube. É no tempo da polícia, mas vai chegar. E chegou, a gente já mostra aqui.